A lua fraca nessa noite, entre as nuvens, surge e desce, como barco no Mar Negro, se afunda e aparece. Olá! Com esse verso de Taras Shevchenko, que eu vou depois perguntar para a nossa entrevistada se é essa a pronúncia, ele que é um dos maiores poetas ucranianos, nós vamos começar mais um Pode Adotar, o podcast da Angaad. A gente vai falar sobre a preparação para a adoção, o que exige muita resiliência. O verso poético trata exatamente de resiliência. A lua é fraca na imensidão da noite, assim como o barco no mar, visto da margem ao longe, as ondas fazem com que ele desapareça, às vezes, e ele volta de novo a aparecer, mas ele sempre está ali. Você vai ver que a nossa convidada de hoje é um bom exemplo de resiliência, inclusive quando se trata de preparação de pretendentes à adoção. Mas, para início de conversa, eu preciso me explicar, preciso dizer quem eu sou na fila do pão de queijo, já que falo aqui de Minas Gerais. Meu nome é Júnior, eu faço parte da Angaad. Eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos, uso óculos, uso barba, estou de barba. No meu fundo aqui nós temos algumas paredes claras e uso uma camisa clara também. Para me ajudar e ser minha companheira nessa jornada de hoje, importante, eu tenho a alegria de convidar a minha irmãzinha Renata Paulive. Que bom, Renata, ter você conosco. Conta para nós aqui, por favor, quem é você na fila do Pão Convina? Opa! Eu sou Renata, sou voluntária da adoção há muitos anos, já trabalhei na Angaad, trabalho no grupo de apoio Florescer, pré e pós-adoção, e agora eu vou fazer minha audiodescrição aqui. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos escuros, cabelos longos, mais ou menos grisalhos, e no fundo aqui atrás de nós tem uma partezinha do sofá e muitos quadros na parede. Você já deu a dica para quem está só nos ouvindo e ainda não nos vê no vídeo, que você não está sozinha, né? E a gente tem também a honra de poder trocar agora uns dedos de prosa com uma das pessoas mais queridas e competentes do universo da luta pelos direitos de convivência familiar. Não venha me desmentir, não, que é isso mesmo, viu? Diretamente de Curitiba, também, claro, Dona Alia Paulive. Muito obrigado, Dona Alia, por estar conosco. É um prazer. Dona Alia, conta pra gente quem que é a senhora na fila. Não, primeiro, antes de nos contar, eu vou pedir para a senhora o nome do poeta, Taras Shevchenko. Taras Shevchenko é um poeta ucraniano muito famoso. Meu pai falava muito nele, né? Não sei a época que ele viveu, é bem antigo. Bom, eu sou Alia Paulive, eu moro em Curitiba, que é a terra da carne de onça, né? Que é uma carne bovina com muito tempero, e a pessoa quando come fica com bafo de onça, mas eu não sei porque eu nunca senti bafo de onça, né? Mas é um prazer estar com vocês. Eu sou uma vovó, tenho quase 87 anos, trabalhei muito com adoção, criamos o curso de adoção, o grupo de apoio, e no momento mais devagar, né? Mas sem parar, resiliente, isso aí. E, por último, mas não menos importante, é mãe e avó por adoção, né? Também. Eu ouvi, mas é um áudio do André Tuma, de que a senhora, quando chegou uma das meninas, eu não sei se foi a Renata, ela teve ali alguns problemas de saúde, e aí alguém virou para a senhora e falou, e aí, o que a senhora vai fazer? Vai devolver? E a senhora respondeu, não, eu vou levar no médico. Sim, né? Porque são duas filhas, as duas tiveram problemas de saúde, né? Cada uma de um jeito. Então era aquela correria na clínica toda hora, para uma, para outra, mas estão aí vivas, salvas. Deu trabalho, mas valeu a pena, né? Eu acho assim, que quando vem o filho da gente, seja ele pelo caminho que for, é teu filho. O que vai fazer? Não vai levar e devolver? Isso é impossível. Quando você entra numa fila da adoção, quando você se cadastra,
é para ser pai, para ser mãe para sempre. Não é não é temporário, né? Os filhos ficam com a gente um tempo e vão construir suas vidas, mas continuam filhos. Vamos entrar no tema então, Renata. Minha irmãzinha, até é minha irmãzinha, porque na verdade, dona Ari, eu tomo o direito, e agora só eu que estou aqui, eu vou dizer, é nossa mãe. Né? É mesmo, é a nossa. Porque eu falo assim porque muita gente gostaria de falar o mesmo. Agora só estou eu aqui, eu posso falar sozinho. Tá, muito obrigada. Vou te fazer a primeira pergunta. Pois não. Tudo bem? Uhum. Bom, vamos tratar do tema de hoje, que é preparação para adoção. Então me conta, mãe, o que é preparar? Preparar é você criar uma expectativa em cima de uma coisa que você deseja fazer, se informar muito, mas se informar continuamente. Porque tem gente que acha que preparação para adoção é fazer um curso e está acabado. De jeito nenhum. Faz de conta que eu vou ao mercado, eu faço uma listinha, eu quero ovo, eu quero pão, eu quero carne. Você vai ao mercado, você não vem só com essas coisas, você vem mais, você encontra mais. Então, na adoção, a gente tem que ter uma preparação contínua, porque nós vamos encontrando coisas a mais. Aparecem situações que nós temos que enfrentar. Então, a preparação tem que ser, se forem dois, se for casal, os dois se preparando, se for um sozinho, conversar muito e preparar também a família, porque o filho é um projeto familiar, não é um projeto de uma ou duas pessoas. Ele estará junto nas reuniões familiares, está junto durante toda a nossa vida. Então, a preparação é um ato contínuo necessário para qualquer situação de nossa vida. Para ter filhos nem se fala. Mais ainda. O que mais? Isso a senhora já até entrou num aspecto aqui do para que preparar, porque essa preparação para ter filhos, na verdade, a gente está falando aqui de adoção, mas isso tudo que a senhora está falando serve para qualquer tipo de filiação, né? Certamente. Você tem que se preparar para tudo, seja para o seu casamento, para você morar sozinho, seja para uma viagem, seja para qualquer coisa, uma compra de um carro, de um tênis, de um imóvel. Quando você vai comprar alguma coisa no shopping ou numa loja, você pesquisa, você se informa, você vê o produto. Assim você tem que se preparar para o filho também. Esse filho vem com história, seja o filho pequeno, seja maior, ele vem com uma história de vida e ele deve ser acolhido pela família. Então, a preparação abrange muitos aspectos. Não é só preparar o enxoval, preparar a caminha, preparar um quarto. Isso é o de menos. A parte mais de convivência, de acolhimento, do dia a dia, que é mais importante, da educação, né? Não é uma receita de bolo, né? Não. Então, exige muita reflexão, exige muita leitura, exige escutar o outro, escutar depoimentos também faz parte, porque a história de um ajuda na compreensão da história do outro, abre perspectivas, né? Muito bem. Diante disso tudo, por que se preparar? Porque para você ser um pai, para você ser uma mãe de qualidade, né? Ser uma mãe que esteja disposta a enfrentar a vida como ela vem, enfrentar os percalços. Nossa vida não é uma linha reta, nossa vida é ondulada. Então, nós temos que estar prontos para diversos momentos de alegria, momentos de dificuldades também. Isso tudo não é fácil. E depende também, se forem dois, a adoção de duas pessoas, seja um par homoafetivo ou seja um casal, os dois têm que estar alinhados também, porque a cada cabeça é uma sentença, né? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, então é muito importante essa conversa antecipada de situações, o que puder ser feito antes é melhor, né? Para a criança estar bem. Nesse sentido, até a gente vê muito aí nos grupos de apoio à adoção que os relatos de circunstâncias, de situações que uma pessoa passou,
elas servem de preparação, mesmo que a outra pessoa não vá passar por aquilo, né? É aquilo, você faz um depoimento de uma situação que não obrigatoriamente vai acontecer comigo, mas eu fico atenta, vai despertar uma nova reflexão, vai despertar você abrir os olhos para o que pode acontecer, e você já vai ter uma ideia de como resolver aquela situação. Nessa linha de entender a preparação nos tempos de hoje, quando a gente sabe que é tudo muito rápido, né? As pessoas querem resolver o conteúdo de um livro num vídeo de 15 segundos do WhatsApp ou do TikTok, né? Quanto tempo leva essa preparação bem feita, dona Alia? Bom, existem os cursos que têm um determinado período, mas isso é somente a primeira reflexão. Eu não sei, eu acho que a preparação é contínua. Eu trabalhei uns 40 anos da adoção e continuo até hoje assistindo os vídeos que aparecem na TV, no YouTube. A gente continua aprendendo. Então, não é só o curso é uma coisinha, é um despertar para você analisar a tua motivação, para você analisar a tua decisão, para você ter aquele primeiro contato. Como se você fosse comprar uma casa, você tem que olhar a casa, onde é que se situa, que bairro que é, quanto que vai pagar de imposto, se você pode, se você não pode. Então, tudo isso é uma preparação que vai se prolongando à medida que a criança vai crescendo. Ela chegou em casa, você vai continuar descobrindo coisas novas. Você vai continuar vendo. No meu tempo de adoção, nos anos 70, não tinha curso, não tinha nada. Mas eu tive uma vantagem. Eu fui professora de biologia no curso de magistério e tinha uma cadeira que se chamava puericultura, que era como cuidar com criança. Então, eu tinha que ensinar minhas alunas a fazer mamadeira, eu tinha que ensinar a fralda. Então, quando minhas filhas chegaram, eu tinha uma noção de alguma coisa. Mas não foi fácil. O dia a dia, a preparação é continuada, sempre. E depois tem outra, a criança chega, digamos, com 2 anos, o ano que vem ela já vai estar em outra fase, já vai estar com 3, vai estar com 4, e você tem que continuar. E hoje em dia, os adotantes, eles têm uma ferramenta que chama-se internet. Põe lá a característica da criança com 5 anos, com 8 anos, com 12 anos, que ajuda, desperta, né, o conhecimento. Já entendeu que a preparação é praticamente para sempre. Mas quem deve ser preparado? O adulto, o casal, a família? Todos, né? Os futuros pais devem estar preparados. Os que trabalham no curso, primeiro, a ONG. A ONG também tem que se preparar, também tem que estudar. Muita gente que diz, eu sou voluntária, mas não tem conhecimento da causa, tem que estudar também. Então, o voluntário tem que estudar, o pretendente tem que estudar, tem que ser preparado dentro do possível, tem que despertar, né? Estimulado para continuar presente no grupo de apoio, para continuar as suas leituras. A criança que vai ser adotada também tem que ser preparada para enfrentar essa nova situação, porque ela sai de uma família, ela fica um tempo no abrigo, um tempo na família acolhedora, às vezes, ela vai passando por vários cortes, e ela tem que entender que ela tem que renunciar a um passado, renunciar àquela família, e entrar num novo momento, onde ela vai testar, onde ela vai ver a nova situação que ela vai viver, ela vai sofrer os seus desafios, então há desafio para os pais e desafio para a criança também. Então, é muito desafios a adoção. Desafio E essa questão da criança e do adolescente é interessante porque quando ele entra para a instituição de acolhimento ou para a família acolhedora, que nós temos hoje também, né, ele pode ter 3 saídas. Ou ele retorna para a família de origem, a melhoria das condições nessa família, quando ela passa a ser funcional novamente, né, sem oferecer risco para a criança ou para o adolescente, é o melhor dos cenários. E se isso não for possível, a adoção,
E se não for possível a adoção, ainda temos a preparação para a autonomia, né? Então, a criança ou adolescente, quando entra no serviço de acolhimento, eles precisam estar preparados para essas 3 possibilidades, né? Sim. Tudo depende da idade da criança, da situação de saúde, situação emocional e afetiva, né? Então, é um trabalho muito importante que as instituições têm que fazer. As famílias de acolhimento também têm que ser preparadas para ajudar essa criança. O nosso grupo teve a condição de se associar com o Ministério Público da Vara da Infância, a própria Vara da Infância e as universidades para construir o que aqui a gente chama de oficinas. Então, são oficinas de preparação de pretendentes que funcionam dentro de um semestre letivo, a cada 15 dias um encontro. E aí é possível, com um pouco mais de tempo, né, desconstruir primeiro alguns pré-conceitos e possibilitar a reflexão para que as pessoas reconstruam se reconstruam, se entendam dentro desse cenário sem preconceitos, né? O preconceito existe. Muitas vezes de uma forma sutil, muitas vezes de uma forma escancarada, mas ele existe. Principalmente no começo, principalmente naqueles que sabem que está acontecendo uma adoção. Porque no meio estranho, as pessoas não estão sabendo se teu filho é adotivo ou não. É na família que sabe. E muitas vezes os próprios familiares imitem os preconceitos. Há famílias que acolhem bem, que adotam junto, e há famílias que têm diversas condições de não aceitar, né? Como é que a senhora vê isso? Essas questões de preconceitos nas adoções interraciais que distinguem fisicamente pais e filhos, fisicamente. Não é só na interracial, não é só quando existe cor de pele diferente, porque as pessoas buscam semelhanças entre os filhos e os pais. Tem uma história minha, pessoal, como vocês estão vendo a Renata aqui, a nossa pretinha, né? E tem a outra filha que é enorme, que é grande, é loira, de olhos verdes. E tinha pessoas que ficavam, assim, nas reuniões, meu sogro tinha mania de fazer churrasco, vinham os amigos. E um dia um senhor falou para as meninas, que elas tinham uns 10 anos mais ou menos, vocês são mesmo irmãs, são tão diferentes? Daí eu intervi, eu falei, eu tenho maridos diferentes, eu falei. Daí a pessoa ficou desarmada, né? A minha filha, a minha outra filha, ela é mãe adotiva também. E uma vez no mercado, as meninas são de pele claras, mas tem cabelo ondulado, e a mãe é loira, né? Daí uma pessoa falou assim, são suas filhas? São? Mas então elas parecem com o pai, né? Daí minha filha falou, mas nisso meu genro chegou, que era outro loiro, né? Então, são situações que são resolvidas com bom humor. Isso. Bom humor resolve tudo. Eu ensinava as meninas, se alguém diz assim, você responde assim. Eu dava armas para elas saberem se posicionarem. Porque a criança é armada, ela não tem preparo, ela nem sabe que está sofrendo preconceito, né? Então, ela tem que os pais têm que alertarem, prepararem. Acontecia situações na minha casa também, de elas não serem convidadas para as festas de aniversário de vizinhos. Então, a gente, para evitar problema, a gente inventava um passeio, saía de casa para que não vissem. Então, você veja, preconceito existe, não tem jeito. Isso na infância, acho que não tem mais, né? Não sei. Mas veja, eu acho que isso enfatiza, né, Júnior, a importância da preparação na adoção. Um pai bem preparado, uma mãe bem preparada, uma família, né, que a gente comentou aqui mais por cima, bem preparado, vai ter uma percepção diferente.
né? Por isso que a preparação precisa ser continuada, não é isso? Exatamente, tem que ser sempre. E preparar muito a família. Conversar com a família. Eu lembro no tempo do curso presencial, bem no começo, lá nos anos 90, tinha pessoas que diziam assim, eu não contei nada para meus pais, vou fazer uma surpresa. Eu falei, você vai ser surpreendido, não pode fazer isso. Como é que chega? E não é fácil. Por exemplo, minhas netas que chegaram com 4 e 7 anos, mais ou menos. Não é fácil você receber, mesmo com todo o preparo, é difícil receber. Entende? Porque o bebezinho é muito envolvido em ternura, em carinho, em proteção, porque é uma coisinha pequenininha que chega na tua mão. Agora, uma criança grande é um susto. Então, como é que você vai chegar com uma criança para uma nova avó? Não pode, a avó tem que saber, porque a avó, não sei como é que é no seu meio familiar, mas geralmente a avó é a pessoa que agrega a família, onde tem as reuniões, onde a gente organiza as coisas para reunir todo mundo, porque a função da avó é justamente agregar a família, juntar o pessoal, né? Porque normalmente quando os se vão, as famílias vão se afastando, formando seus novos núcleos. Isso em todo lugar que eu já observei. Meu irmão do meio, uma vez, resolveu saltar de paraquedas. E aí, eu fui com a minha mãe para assisti-lo no salto. Ele foi saltar, engatado em uma outra pessoa e tal. Quando nós chegamos lá, ela viu toda a preparação que existe, a dobradura do paraquedas, eu não sei nem se chama assim, mas todo um ritual que eles seguem, à risca, e é checado novamente e tal. Beleza, a gente ali um pouco aflitos, de certa forma. Fizeram tudo, gastou ali mais de 1 hora para preparar. Subiram no avião, subiu. Na hora que subiu e ele saltou, o paraquedas se abriu e eles desceram tranquilamente. A presença da minha mãe, vendo essa preparação toda, a levou a se virar para mim. Nesse momento, meu irmão já estava descendo, mas ainda lá no céu, virou para mim e falou assim, agora é sua vez, né? Mas ela só fez isso porque ela viu segurança. Ela participou da preparação. Pois é isso que tem que ter nos presidentes, segurança. Porque eles têm seus medos. E quanto à família extensa, quando nós tínhamos o curso presencial, nós sempre convidávamos os familiares. Tinha pretendentes que levavam os pais. Teve um caso de uma avó que fez o curso inteiro. O filho nem morava em Curitiba. Ela fez o curso, porque ela disse, eu tenho que me preparar para ser avó. E teve pretendentes que levaram os futuros padrinhos, as crianças. Levavam, quem tem filho leva os filhos que já existem, porque esse filho que já existe, ele vai receber uma pessoa em casa que vai ter que dividir pai e mãe, vai ter que dividir brinquedos, dividir seu espaço. Então, ele também tem que ser muito preparado. Quero um irmãozinho para brincar, quero um irmãozinho, mas na hora que o irmãozinho chega, não quer mais. Então, tem que ver tudo isso durante o curso. Então, eu acho que um curso, ele tem que ter uma sequência, um roteiro, uma sequência total, não é 2, 3 palestras que vai resolver, não. Quando a senhora fala dessa preparação contínua, a gente tem trabalhado numa proposta para apresentar para o CNJ que vai trazer 3 aspectos, inclusive isso vai ser o tema do encontro de coordenadores dos grupos de apoio à adoção. Um aspecto, primeiro, a preparação da criança, para aquelas 3 possibilidades, voltar para a família biológica, ir para uma família adotiva ou se emancipar, né? Uhum. Depois, a preparação dos adultos pretendentes, e aí, como a senhora lembrou bem, não são só os adultos, é a família inteira, né? E depois, a junção da criança ou adolescente nessa nova família e essa pós-adoção que vai desde o estágio de convivência, né? Isso tem que acompanhar, isso tem que ser contínuo, né?
Sim, eu não sei, eu acho também uma coisa que quem pode, né, não é todo mundo que tem essa disponibilidade, o pretendente fazer um autoconhecimento, fazer uma terapia, ele se conhecer, quais são seus medos, quais são suas dúvidas, suas dificuldades em relação ao outro, casal no caso, né, ou afetivo, que são dois, como é que cada um entende uma educação. Então, tem muitos aspectos para serem trabalhados. Eu acho importante colocar no curso, primeiro, motivação que te leva a uma decisão consciente. Que motivação que você tem, né? Outro aspecto muito importante na preparação é o perfil da criança e perfil dos adotantes. Perfil da criança versus o perfil do adotante. Tá, eu tenho 40 anos, que filho que eu posso ter? Hoje em dia está na moda a mulherada engravidar tarde. Mas como é que vai ser isso? Quando eu tinha 50 anos, minhas filhas tinham 14 e 15 anos. Já foi corrido. A época das festinhas, a época de leva para cá, leva para lá, leva nisso, curso disso, curso daquilo. Receber a meninada em casa, receber os amigos, fazer festinha. É puxado um casal para uma pessoa de 50 anos. Cada um tem uma resistência física e emocional, mas tem que pensar na sua qualificação. Tem uma vez uma pessoa me ligou aqui de uma vara de infância, não me lembro de onde, que tinha um pretendente de 60 anos, porque queria um bebê porque ele estava forte. Tá, tudo bem. Eu tenho quase 87, eu podia ter adotado com 60 e ia ter uma filha de 17, mas será que seria bom para ela? Ter uma mãe-avó? Entende? Então, eu acho que esse perfil de um versus outro tem que ser muito bem trabalhado. Então, motivação, perfil, como conversar com a criança sobre adoção. Não pode ser uma conversa formal, vamos conversar. Com as minhas filhas, a gente foi aproveitando situações. No dia que eu peguei a Renata no colo, ela tinha 4 dias. Olha. Eu já falei para ela. Falei, agora você vai ser minha filha, eu estou adotando você. Ela não entendeu nada. Mas ela sentiu. Podia contar, não é... Eu acho mais difícil para os pais do que para a criança, se ela for pequena. Porque a gente fica, como é que vai fazer, não quer magoar. Então, as duas ficavam, tinha o quartinho, porque as minhas filhas têm 1 ano de diferença, né? Tinha 2 bebês, é uma loucura. Então, tinha a caminha das duas, e o tempo do toca-discos pequenininho, né? O tempo antigo, eu punha uma música clássica para adormecer e contava a história. E elas dormiam, eu ficava contando a história para elas, contando a adoção. Eu estava isso para eu me vencer, que era difícil para mim, elas estavam dormindo. E assim foi aparecendo situações, eu não sei se foi bom ou não foi bom, mas é a forma que eu fiz, porque eu não tive nenhum preparo. Então, essa conversa, a revelação, também é uma coisa muito importante. Família extensa, a gente já falou, né? Depois vem a questão de escola, também é uma dificuldade muitas vezes, porque a escola nem sempre está pronta para receber uma criança que foi adotada, principalmente se ela foi adotada maior, que ela já tem seus hábitos, tem seus costumes, né? Então, que precisam ser respeitados, né? Eu tenho uma pergunta. Então, veja, a gente estava falando de adoção, de preparação de pretendentes, daí a gente permeou pelo mundo da criança, a família, né, a construção da família como ainda um preparo, mas a escola também precisa ser preparada. Precisa. E como se prepara a escola? Pois é, preparar a escola, os próprios pretendentes podem ajudar. Podem oferecer uma palestra, podem convidar para um debate, numa reunião de professores. Os pais podem levar informações, conversar com a coordenação, com a professora da turma, explicando o que é adoção. Porque eu acho que no currículo de faculdade não tem esse tema, né? Não.
Eu fui muitas vezes em faculdade fazer palestra nos meus tempos antigos, né? De enfermagem, já fui, de medicina, já fui. E para orientar o médico, por exemplo, a questão do médico também é um problema. Teve um caso nosso aqui, que o médico começou a perguntar aquilo da criança, era uma criança bebê, foi um pediatra que aconteceu isso. Daí mandou tirar a roupinha da criança para o exame e tal, daí começou a perguntar sobre família, sobre doença. A mãe disse, ele foi adotado, o médico empurrou a criança e falou, pode vestir. Isso aconteceu com o nosso, aqui de Curitiba. Então, as pessoas, porque a formação profissional é uma, a formação pessoal é outra. Você tem a formação profissional e pessoal, a tua educação, e você leva essa educação para a tua profissão. Hoje se fala muito em adoção, tem os programas aí, internet e tudo mais, mas antigamente era bem difícil. Quando elas eram nos anos 70 para cá, que começou a mudar, a gente começou a trabalhar e começou a mudar, mas era muito difícil. A senhora fez parte exatamente dessa mudança de concepção e de até respeito à filiação adotiva, né? Sim, porque nós nunca fizemos segredo nem para a família, nem para amigos, nem para elas, principalmente para elas. Eu não sei, não tenho uma consciência se teve um problema. Teve algum problema na escola? Acho que eu me lembro, não. Eu acho que não teve problema, mas foi falado na escola. Uhum. E às vezes, é isso que a senhora está comentando, não é nem por preconceito, às vezes, nem má vontade, às vezes é por pleno desconhecimento, ignorância. Tinha uma pessoa, um casal na família, família extensa do meu sogro. Era um casal certinho, aquele tempo que o homem usava chapéu e paletó, e a mulher de tailleur, né, sapato de salto. E as minhas filhas eram diferentes, uma morena e uma loira, mas sempre arrumadinhas, sempre bonitinhas, elas sempre foram mimosas. E essa pessoa, ela dizia para mim, arranja uma filha para mim, como se eu fosse arranjar uma filha. Daí eu dizia, você tem que ir na vara da infância, porque a minha adoção, mesmo no tempo antigo, foi pela via judicial, porque a gente nunca quis fazer. Meu marido era dentista no hospital de clínicas e toda hora oferecia um bebê para a gente. Mas a gente não queria porque tínhamos medo de, não, isso assim não está certo. A gente, na nossa intuição, porque não existia orientação, então na intuição a gente queria fazer conforme a lei manda, né? Fiquei 1 ano e meio esperando, elas chegaram, depois a outra chegou, e essa mulher, ela sempre pedia para eu arranjar uma criança. Como ela encontrava nas reuniões sociais, estava tudo bonitinho. Daí um dia ela ia lá em casa também. Ela bateu a campainha bem às 5:30 da tarde. Elas chegavam da escola às 5 horas, no jardim de infância. E elas gostavam, era uma escola tudo livre, muito gostosa, tinha pedrinha, tinha areia. Elas pegavam areia, enchiam os bolsinhos de areia. Daí minha casa tinha uma banheira grande e as duas tomavam banho, eu punha as duas na banheira junto, porque elas tinham 1 ano de diferença, duas pequenininhas, porque a Renata é menorzinha, a outra grandona, então elas eram muito iguais. E bate a campainha nessa hora, com as duas na banheira, chegou a mulher, a pessoa. Eu falei, bom, você entra, eu estou dando banho, vai vir tomar banho, porque eu não posso ficar conversando com você agora. Eu lembro como se fosse hoje, ela encostada na porta, arrepiada. O chão do banheiro cheio de areia. Elas pegavam, a Fernanda jogava areia para cima e enchia no cabelo. E ela gritava para lavar a cabeça. As vizinhas pensavam que eu estava matando as filhas, né? Gente, nessa hora, essa mulher sumiu, nunca mais apareceu. Então, ver a realidade. Uhum. Não é só a criança que está no colo bonitinha. Tem que ir na saída do colégio, no supermercado, que a criança se joga no chão porque a mãe não deixou comprar o chocolate, na saída do colégio, no parque, no shopping. Tem muitos lugares para os pais observarem o que é criança, observar a realidade.
E ainda, se tiver parente que tem criança, leve para passar o final de semana em casa, para você ver como é, ver como é dar banho, ver o que é comida, fazer prato bonitinho, fazia para elas, para as minhas netas também, fazia o arroz, fazia a carninha, fazia carinha na comida para comer. A gente tem que ter criatividade. Quando a senhora falou, né, de uma disposição daquela pessoa ou daquele casal para ter um filho de tal faixa etária, com tal característica pessoal e tal, a gente ouve muito, principalmente quando chega ali em maio, no Dia Nacional da Adoção, as pessoas dando um número cru. Tem muito mais pessoas querendo adotar do que crianças e adolescentes nos acolhimentos em condições de serem adotados. Mas aqueles pretendentes não querem essas aqui, então eles precisam ser melhor preparados. Precisam mesmo, mas a conta não é simplesmente 2 mais 2, né? Você tem uma série de características da pessoa ou do casal que precisam estar adequadas para as necessidades daquela criança ou adolescente, né? É aquilo que eu falei, o perfil da criança, do jovem e o perfil dos pais. Uma outra coisa, você falou em Dia das Mães e tal, eu acho uma coisa que... Só que aí a questão é com a vara da infância, essa história de entregar a criança em dezembro. Eu acho muito difícil, porque é um recesso, geralmente, do pessoal da vara, e na escola também, então, de férias. Teve uma mãe que adotou em dezembro, daí em janeiro ela não aguentava mais a criança, ela dizia, não posso nem ir no banheiro, que ele fica grudado em mim o dia inteiro. Então, quando tem o tempo de escola, tem um momento que a mãe pode arejar a cabeça um pouquinho. Então, esse recesso do judiciário, mais as férias escolares, eu acho muito difícil, a não ser que o casal tenha feito aquele período de convivência muito grande, né? Porque se é convivência rápida, também sou contra, tem que ter uma convivência prolongada. E na hora da convivência, não é só levar a tomar sorvete e levar no cinema, tem que ver o dia a dia da criança. Um pouquinho para trás. A gente estava falando de perfil, da idade, o Júnior trouxe essas informações muito importantes para a gente refletir, mas e quando acontece a mudança de perfil? Precisa de uma outra preparação? Como é que a gente faz a adequação desse preparo, dessa pessoa que queria uma criança pequena e agora quer uma criança mais crescida? Bom, tem que conversar muito, né? Tem que verificar por que quer mudar. Porque se encantou, foi lá na instituição, ouviu uma criança, se encantou, quer mudar o perfil. Por que quer mudar o perfil? Para apressar o processo? Porque é uma criança maior? Porque gostou da criança? E tem outra coisa, tem as surpresas também. Às vezes a criança que ele deseja está ali, tudo jóia, tudo bonitinho, tudo perfeito. De repente aparece um problema de saúde. Tem que fazer uma cirurgia, tem que problema oftalmológico, por exemplo. Então, na mudança de perfil, tem que ter uma reavaliação, eu acho. Eu acho que os técnicos fazem isso, né? Sim, sim. E às vezes as pessoas que estão na fila não entendem a necessidade dessa reavaliação, né? Mas ela é fundamental. Ficam até ofendidos, acham que estão fazendo um bem para a criança, mas não tem que fazer bem para a criança, tem que ser pai, tem que ser mãe. E isso, até a senhora falou um detalhe, quando a gente fala, né, de melhor interesse da criança, quem é que avalia esse melhor interesse da criança? O que é o melhor interesse da criança? É difícil. É o que eu acho. Olha, no meu tempo de adoção, era muito diferente, né? Era pela via judicial, mas tinha uma assistente social muito esperta. Os documentos não eram entregues todos de uma vez, como hoje. Ela pedia, por exemplo, nós fomos lá dizer que a gente queria uma filha, daí ela falou, tá bom, então daqui a um mês vocês trazem a carteira de identidade de vocês. Daqui a um mês. Daqui a um mês nós levamos. Tá? Daí conversou. Daqui a um mês você traz comprovante de residência. Foram 15 meses de espera.
Foram 15 entrevistas. Ela sabia a nossa vida de trás para frente. E a única coisa que a gente pediu era a menina, mais nada. No Cor de Pele, ela deve ter falado alguma coisa, eu não me lembro, porque era tanta conversa. Chegou no último dia, que a gente foi levar o último documento. O último documento eu já estava por aqui, né? Não aguentava mais. Meses, né? Todo mês um documento. Daí chegamos lá e eu sou muito falante. Eu mudo. Ela olhava para o meu marido e dizia, e conversava e olhava para mim, conversava e eu muda, nem olhava para ela, virava a cara. Eu estava saturada daquilo, digo, que história de demorar tanto, né? Eu não entendia que tinha que demorar, mas a gente quer filho logo, né? Daí ela falou, quando eu ia dizer que eu ia desistir, que eu dizia que eu já estava saturada daquilo, que eu já trouxa essa criança, não quero mais. Ela dizia, se acalme, a Renata chegou, porque ela já tinha o nome escolhido, tudo, né? Porque era bebê. Porque eu estava assim, então entender, os técnicos também têm que entender esse lado dos pais, esse esgotamento que a espera traz. E não é fácil, eu não consigo entender uma pessoa esperar 4 anos. Uma vez eu fui numa cidade em Santa Catarina, daí fizemos uma palestra lá, aí temos um jantar. E no jantar tinha uma pretendente junto na mesa. Daí ela me disse que estava esperando há 8 anos. Eu falei, mas como esperar 8 anos? Tem alguma coisa errada aí? Ah, mas eu só quero recém-nascido. Pois é, quantos anos você tinha quando você começou o processo? Você está 8 anos mais velha. Você já podia ter um filho grande. Então, às vezes a gente precisa usar matemática também para falar com os enfermeiros. Para entender, tem 50 anos, adotou bebê. Quando se tiver 60, ele tem 10. Tem que fazer conta. E essa questão da ansiedade, a senhora acha que precisa também estar na preparação de pretendentes, o controle da ansiedade? Seria bom, mas eu acho que isso é um trabalho feito por uma terapia, né? Seria bom. Eu acho que pelo menos poucas sessões devia já ter, na documentação, deviam exigir uma terapia dos pretendentes. Eu sempre falei isso. O autoconhecimento, você conhecer a tua criança interior. Como é que eu fui criada, como é que eu vivi certas situações e, de repente, eu vou fazer com ela uma coisa que aconteceu comigo na minha infância. Porque o que a criança faz nos remete à nossa própria infância, a como nós fomos educados. Então, a criança interior também deveria ser trabalhada, e para isso teria que ser um momento terapêutico, né? Eu acho que a mãe tem razão, mas às vezes poucas sessões não dão conta, e sessões que são determinadas pelo Poder Judiciário nem sempre as pessoas aderem, né? Elas não percebem aquilo como sendo algo positivo, parece um castigo, né? E não uma forma de fortalecer a pessoa, uma forma de torná-la mais apta a ter sucesso na adoção. Porque a adoção tem preconceito, a terapia também. É que geralmente a pessoa acha que é. Agora a psicologia está mais falada, né? Antigamente, ir no psicólogo é porque você estava maluco, né? Isso. Exatamente. E eu acho que, assim, nós todos acabamos nos sentindo avaliados, né? A terapia não é para uma avaliação, mas eu acredito que essas que são demandadas pelo juiz, as pessoas acabam se sentindo numa condição de avaliação. Eu vou fazer psicoterapia? Não, eu vou lá para ser avaliado. Acho que é um pouco disso, sentimento, né? Sim, tem muito disso. E tem muito pretendente que leva a sério essa autoavaliação e combinam. Eu lembro que os casais diziam, vamos combinar o que a gente vai falar para a técnica. Então, camuflavam as suas aspirações. E como é que vai camuflar o choro da criança 2 horas da manhã, quando ela chegar? Complicado, porque a criança que
que não dorme à noite. Eu me lembro, a Renata teve uma época que ela não dormia à noite. E meu marido trabalhava no hospital, era muito puxado, porque era um transplante de medula, era um trabalho muito difícil, ele precisava dormir. Eu morava numa casa grande, então o nosso quarto era a última peça, e eu pegava ela, acordava, eu ia para a sala, fechava a porta, ela ficava brincando, até que dormia de novo, e que dá vontade de jogar na parede. Dá, né? Olá, Júnior, você tá vendo? Tá gravado. Tem vontade de esganar o filho? Tem, mas você tem que entender que é uma fase, que tem que dar jeito. Então, por isso você acha importante conhecer sobre o desenvolvimento da criança, ter alguma vivência prática com crianças próximas? Com certeza, eu já falei antes que era bom que no próprio internet pesquisar características de cada idade, não precisa ser no curso, é interesse próprio da própria pessoa saber. No meu tempo delas, eu tinha um livro, não sei se existe esse livro, de Reinaldo de la Maria, Mundo do Bebê, ou A Vida do Bebê, era um livro que era o livro de cabeceira da gente, que tinha as características em todas as fases. Era um livro muito legal, não sei se existe ainda. É que a teoria é diferente da prática. Com certeza, e cada criança é diferente. Eu tinha 2 com anos de diferença, completamente diferente. A Renata teve o desenvolvimento tudo dentro da tabela lá do pediatra. Andou com 1 ano e 2 meses, nasceu o dente na hora certa. A Fernanda, com 8 meses, andava e falava. Eu deixava doida, porque não parava de falar o dia inteiro. E era superdotada e fazia perguntas: o que é a diferença de anatomia, astrologia. Ela queria saber tudo com 3 anos. É complicado, gente. Cada um é cada um. Uhum. E por isso até que eu deixei, eu era professora, eu saí do magistério porque não tinha jeito, tinha que cuidar, né? Uhum. E a senhora falou cada um é cada um. Talvez essa seja a grande chave, né? O respeito ao outro é exatamente reconhecer as suas necessidades, as suas diferenças, as suas facilidades, as suas dificuldades, né? Isso vale para nós em qualquer relação, e principalmente em relação aos filhos, né? Você veja, nós éramos 4. Eu, meu marido e as 2. Cada um é cada um. Cada um com um jeito de viver, um jeito de sentir, um jeito de se emocionar, um jeito de interpretar a vida. Então, viver num núcleo é trabalhoso. Uhum. Isso as pessoas têm que entender, que a adoção, ter filho, seja pela via consanguínea, seja pela via adotiva, é trabalhoso. E é para sempre, não é temporário, né? Chega uma hora que eu, por exemplo, eu moro sozinha, elas moram, cada uma tem sua família. Mas a gente continua sendo pai, mãe e filho, né? Exato. Tem uma coisa que eu acho bacana, que é celebrar a diferença, né, Júnior? As pessoas acham que a diferença é ruim, mas celebrar a diferença é importante, porque nós somos iguais, só que diferentes, né? E essas particularidades, elas compõem a família. E a gente precisa aprender a lidar com a diferença para poder lidar com aquilo que nós pensamos de um jeito. A gente estava falando de casamento antes, né? O esposo, a esposa pensa que é educar de um jeito, o outro quer educar de outro jeito. E como é que a gente afina essa orquestra? É que o casal, você veja, o marido vem de uma educação, a mulher vem de outra. Completamente diferente. E agora, isso é interessante porque é um contraponto que é saudável, né? Eu acho que, nesse sentido, eu valorizo ainda mais quem é pai solo ou mãe solo, porque não tem um contraponto. Ele vai ter que, ou ela vão ter que resolver ali sozinhos. Vocês estão em Curitiba e tem um poeta famoso no Brasil inteiro, que é curitibano, que é o Paulo Leminski, né? Ele escreveu o seguinte: quem me dera um mapa de tesouro que me leve a um velho baú cheio de mapas de tesouro. Ou seja, ele queria um mapa para levar a outros mapas. Dentro dessa metáfora, primeiro eu vou pedir para a Renata, o que você busca, Renata? O que você buscaria? Qual seria o tesouro que estaria no mapa
que você encontraria? Buscaria a vida. A vida, porque ela traz todos os tesouros e todos os mapas. Buscaria a vida porque ela traz alegria, né? Lembra do barquinho? O barquinho sobe na alegria, o barquinho desce quando a gente está mais apreensivo. Traz conhecimento que se transforma em sabedoria. E esses são os novos mapas para os novos universos que cada conhecimento traz através daquilo que você absorve, que você consegue pôr em prática no dia a dia da sua vida. Boa, gostei. Dona Alia, a senhora que para nós é um exemplo de resiliência e pragmatismo, né? Mas sonhar também eu acho que acaba nos ajudando a manter vivo esses objetivos, né? E resistir, e ser resilientes, né? Para a senhora, encontrando lá um mapa do tesouro, qual é o tesouro que a senhora queria que tivesse nesse mapa? Eu não procuro mais mapa, não. Eu já encontrei. Eu nasci numa colônia rural ucraniana. Vivi na roça até uma certa idade, lavei a terra. Daí eu procurei o tesouro. Meus pais me mostraram o caminho do tesouro do estudo. Saímos da roça para uma cidade do interior do Paraná para estudar. Daí, nessa escola, eu descobri que eu queria ser professora. Procurei o mapa. Mas eu não sabia como, porque tinha até magistério só nessa cidade. Isso lá nos anos 40, 50, né? E daí eu descobri que existia faculdade, através de uma professora. Daí, com 18 anos, eu vim do interior para Curitiba. Daí encontrei o tesouro da faculdade, fiz biologia, encontrei o tesouro do meu marido, construí nossa família, encontrei o tesouro das minhas filhas, encontrei o tesouro das minhas netas, meus genros, e agora eu estou esperando o tesouro final. Ter um final de vida tranquilo, com saúde, graças a Deus eu tenho boa saúde, e ter um final de vida tranquilo com uma união familiar, que graças a Deus a gente tem. Eu acho que o tesouro na minha idade maior é a união familiar. O amor das filhas, o amor das netas, de termos nossos passeios, nossas viagens de fim de ano, que nós sempre fazemos uma viagem todos juntos no Ano Novo. Para mim isso é um tesouro. Já está bom assim, não preciso procurar mais, não. Foram muitos tesouros, mas isso é muita sabedoria, saber inclusive reconhecer esses tesouros, né? Porque às vezes a gente não reconhece e a senhora consegue reconhecer cada um deles. A gente tem que agradecer todo dia. Agradecer pelo passeio que eu fiz, agradecer pelo que eu comi, agradecer porque eu dormi, agradecer porque a gente está bem, agradecer pelas oportunidades que a vida nos dá. Eu acho que a gente tem que aprender isso, aprender a respeitar os momentos. Não é fácil. Que lindo, que lindo, que lindo. Foi uma aula, muito obrigado, foi ótimo. Eu estou aqui. A senhora falou algumas coisas que mexeram comigo aqui. Opa. E eu vou ficar ruminando isso aqui bastante tempo, mas foi ótimo, adorei. Obrigado, viu? Renatinha, obrigado também. A gente está assim caminhando agora para encerrar e eu quero só convidar todos, né, para avaliarem os comentários e a divulgarem também esse episódio e os demais que nós temos no canal Pode Adotar, da Angad. Esses episódios estão no Spotify e no YouTube. E eu agradeço, enfim, Dona Alia, Renata, muito obrigado a todos que nos ouvem, que nos assistem, muito obrigado e até o próximo episódio. Até, obrigada.